Bem-vindos a mais um vídeo. Aparentemente o mês de julho desistiu de terminar, mas mesmo assim eu vou contar para vocês tudo que chegou na minha estante nesse mês. Inclusive recebi aqui o meu último pedido desse mês, espero que, em algum momento julho acabe efetivamente para que eu pare de comprar livros. Mas enfim, vou abrir essa caixa aqui com vocês e vou mostrar tudo que chegou também. Tem presente, tem coisa de editora, tem algumas outras compras que eu fiz. Enfim, vamos lá. Já que essa caixa aqui é uma compra minha, eu vou começar pelas minhas compras e vou começar abrindo aqui com vocês. Então, para mostrar o que tem nessa caixa, com selo de pesado, inclusive. E são só 2 livros, na verdade, mas um é um box. Que eu já vou mostrar para vocês. Vamos lá? O primeiro livro que eu comprei, que é bem fininho, na verdade, é Mário e o Mágico, do Thomas Mann. E o outro livro que está com esse selo de pesado é esse box imenso, meu Deus, olha o tamanho dele, de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Vou abrir aqui e mostrar com detalhes para vocês. Mas eu comprei esses 2 livros aqui porque eles estão com desconto de 20% na finalização do pedido na Amazon. Inclusive, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo pelo menos, ainda está ativo o cupom para esse box. Então, caso vocês tenham interesse, deem uma olhadinha, porque esse livro aqui tá sempre bem caro, tá sempre pelo menos aí com uns R$200, 210. A última promoção que teve, ele ficou por 180, se não me engano. E aí, com esse cupom, ele ficou com 150, por 150. Então, assim, eu achei que tá valendo muito a pena, porque esse box, meu Deus, ele é muito pesado de levantar, ele é enorme. Ele reúne aqui todo o Em Busca do Tempo Perdido do Proust, que na verdade são 7 livros. Então a gente tem aqui 3 volumes, mas que tem os 7 livros. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é muito pesado, muito maior do que eu imaginei. Deixa eu pegar o primeiro volume pra mostrar por dentro. O primeiro volume, ó, No Caminho de Swan e A Sombra da Moça com a Flor, das Moças em Flor, enfim. E esses 2 aqui já saíram por uma edição nova da Cia das Letras. E eu comparei as 2 traduções antes de adquirir esse box e eu gostei mais dessa tradução aqui. Então decidi pelo box mesmo. Aí todos eles aqui tem a capa e a parte de trás branca. Aqui dentro é vermelho também, igual o box. Tem essa ilustração bem minimalista, né? Que eu acho que combina bastante com a ideia de Proust e seu Em Busca do Tempo Perdido. A tradução é de Fernando Pi. Ó, como é que é aqui por dentro. Deixa eu mostrar. Tem uma apresentação. E aqui já começa, ó. Prefácio do primeiro volume. Um prefácio até longuinho, umas 15 páginas mais ou menos. E aqui começa efetivamente o livro do Proust. Eu achei até que a diagramação seria um pouquinho mais tranquila, mas bastante coisa para ler, hein? Meu Deus do céu. Aí todos os volumes são iguais, né? Mas só para pontuar, aqui no segundo volume tem O Caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra, mas também é no mesmo estilo. E o terceiro volume, A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Recuperado. Então tá aqui um baita box que eu acho que valeu muito o preço, né? Porque vocês viram que tem livro aí para ler pro resto da vida, praticamente. Tem muita coisa, e esse é um livro muito conhecido por ser difícil de ler mesmo, por ser uma grande jornada. Então vale aí ter uma edição caprichada e ter uma paciência, né, um tempo para ler e para aproveitar bem essa leitura. Deixa eu mostrar por dentro para vocês também, provavelmente vocês já conhecem aqui, né, o Mário Mágico do Thomas Mann, que é a mesma padronagem de todas as edições da Cia das Letras para Thomas Mann. São essas capas soft touch. E esse branco aqui do lado, que depois fica todo amarelado, todo grudado, mas enfim, é o que temos. Então tá aqui Mário Mágico, uma experiência trágica de viagem. Eu já comentei recentemente que eu fiz as pazes com Thomas Mann a partir de suas novelas. Eu li A Morte em Veneza, depois eu li Tony Kruger, e eu fiz um vídeo específico falando sobre a minha jornada com Thomas Mann, caso vocês ainda não tenham assistido. Mas aqui a gente tem, então, só esse mesmo, tem um texto também.
Pós-fácil, a hipnose do fascismo, cronologia, sugestão de leitura. E aqui a gente parece ter uma sátira, né? Se passa na Itália e tem uma sátira ao fascismo. Então achei bem interessante. Gosto bastante das novelas de Thomas Mann. Agora eu vou mostrar as minhas outras compras que eu fiz. Foram mais 3 livros apenas. No esquenta do Prime Day da Amazon, eu comprei só um livro que foi A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Eu li esse ano, A Época da Inocência, recentemente. Tem resenha para esse livro, eu amei, eu fiquei totalmente apaixonada pela escrita da Wharton, quero ler tudo que ela já escreveu. Então aqui a gente tem A Casa da Alegria nessa edição bem bonita, que é da José Olímpio. E o único problema é que o meu veio aqui com um buraco na frente, tá parecendo até aqui um machucado maior. Deixa eu mostrar certinho aqui. Ó, tem um buraco na minha capa e o buraco continua aqui dentro, inclusive. Não sei o que aconteceu com esse livro, mas enfim, é só na parte da capa e nas primeiras páginas, não atrapalhou a leitura, então decidi ficar com ele assim mesmo. A tradução é da Júlia Romeu e tá aí então a minha próxima leitura, provavelmente, de Edith Wharton. Dizem que esse aqui é o melhor livro dela, o mais conhecido, mais famoso, vamos ver, né? Eu também comprei aqui do Senado, da Livraria do Senado, Machado de Assis, Estudo Crítico e Biográfico, da Lúcia Miguel Pereira, que é esse livro aqui. Ele foi, eu acho que R$13, então bem baratinho. E eu comprei basicamente porque notei que sei pouco sobre a vida do Machado de Assis, tem pouca coisa sobre ele, apesar de ele ser o maior escritor da nossa literatura. E esse livro estava super baratinho, né? Tem todo um substrato. Eu já ouvi falar que ele não é tão correto assim, no sentido de ter as fontes fidedignas da vida, mas na verdade a vida do Machado é um pouco assim mesmo, as pessoas não têm tantas informações, especialmente antes dele ser conhecido, né? Então eu entendo que seja uma questão difícil, né, de fazer uma biografia, mas tá aqui. O livro do Senado tem algumas imagens também e bastante referência às obras do Machado. Então decidi ter aqui, até porque é baratinho, né? E volta e meia é bem útil pra gente fazer algumas consultas. Por fim, o outro livro que chegou aqui, que faz um tempinho, na verdade, que eu adquiri, é o Autópsia do Feminismo, da Débora Luciano, mais conhecida como Olá Bocós, que tem aqui o canal e também perfil, Twitter, enfim. Vocês encontram aí ela em todas as redes sociais, e ela fez esse livro aqui para falar sobre esse tema aqui, sinceramente, porque Dona Débora vai fazer a gente comprar um livro sobre esse tema em pleno 2025. Mas enfim, é uma análise dela, né, bem detalhada, e ela tem bastante conhecimento literário, então eu já vi que tem bastante referência literária aqui. Ela vai falar mais sobre filosofia também, enfim. Decidi adquirir aqui também por conta da Débora, por gostar do conteúdo dela, né, gostar da forma que ela ensina. Tem o livro dela aqui na estante também, então. Antes de passar para os presentes, eu queria mencionar que eu recebi de editora, mas na verdade foi um pedido meu, então vou incluir aqui nos meus pedidos, digamos assim, esse livro aqui, que é Rebeca, do Vale do Sol, da editora Texugo, é selo Sedete, da autora Kate Douglas Wiggin, e esse livro aqui foi traduzido pela Renata Brook, minha amiga, que inclusive vai aparecer logo mais, porque eu vou mostrar os presentes que ela me mandou esse mês, mas de qualquer forma eu adquiri aqui também por ser uma tradução dela, e esse livro aqui é bem no estilo Anne de Green Gables. Eu já li, inclusive, foi uma leitura mais de respiro, uma leitura que é gostosa, mas ao mesmo tempo tem bastante vocabulário, tem referências culturais americanas, que eu adoro, vocês sabem, é uma autora americana, né? E essa autora, ela era uma pedagoga, então ela tem muitos textos para educar mesmo crianças, só que aqui a gente tem essa evolução e esse amadurecimento da Rebeca, que é uma menina muito no estilo da Anne, como eu comentei. Ela é toda jovial, toda cheia de vida, ela tem vários irmãos, e ela nasceu na fazenda, né, tem vários irmãos também por conta disso, porque vários deles trabalham na fazenda ali, e ela tem uma oportunidade de viver com 2 tias mais velhas que vão cuidar dela e vão dar educação para ela. Então ela vai poder estudar num colégio, e estudar literatura, e ela escreve poesia desde cedo, ela tenta escrever, então a gente acompanha também esse amadurecimento da própria escrita dela, então é bem legal. É uma história que com certeza, se você tem filhas, se você tem aí crianças menores, né, no seu contato, você vai gostar de acompanhar com elas, então fica também essa recomendação, e é um livro muito confortável de ler, vocês estão vendo, eu já li, por isso ele tá um pouquinho desgastadinho aqui na capa, mas ele tem um texto aqui, ó, bem confortável, páginas amareladas, bem confortável também para ler com alguém mais novo. Enfim, é bem no estilo Anne de Green Gables mesmo, então fica a indicação para vocês.
Agora, partindo para os presentes, vou começar pelos da Renata, já que mencionei ela por aqui. Ela me mandou 2 livros do Guimarães Rosa para começar, que é o Primeiras Histórias e o Sagarana. E como vocês podem ver, eu já tô lendo aqui o Primeiras Histórias, inclusive é nessa coletânea aqui que a gente tem A Outra Margem do Rio, que foi um conto que simplesmente alugou um triplex na minha cabeça. Já valeu total a leitura de Guimarães Rosa simplesmente por esse conto. Inclusive eu falo mais sobre ele no vídeo que eu fiz sobre a água como metáfora. E essa capa tá bem bonita, né? É uma coleção da Global Editora. As folhas são brancas apenas, fica esse aviso caso você não goste, mas os contos aqui são bem tranquilos de ler também, até tô marcando ali mais ou menos quais são as minhas opiniões em relação a cada conto, tem um texto depois também. E a ideia é que eu faça essa leitura antes de ler Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu quero muito ler aqui na área de membros do canal, inclusive, nos próximos meses. Então eu tô fazendo a leitura aí dos contos pra me adequar também, né, à escrita do Guimarães Rosa, que é uma escrita diferente, tem bastante regionalismo, ele, enfim, inventava palavras, então não é um autor muito fácil de ler, mas eu quero muito fazer essa jornada aí com o Grande Sertão. E aí aqui tem Sagarana, que também é um livro de contos, é na mesma padronagem. Essas capas são bem bonitas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o sumário desse. Ó, aqui o sumário. E eu acho que os contos aqui, ou enfim, novelas, né, são um pouquinho mais longos, pelo que eu notei. Até o próprio livro é um pouco mais gordinho aqui, de Sagarana. Mas enfim, temos Guimarães Rosa na estante para dar e vender, tá tudo certo. E logo mais nós nos aprofundaremos em Grande Sertão. E o outro livro que ela me mandou foi o Todas as Cartas, da Clarice Lispector, que é nessa edição lindíssima aqui. Eu já tenho aqui atrás, eu acho que vai dar de ver em algum lugar, mas enfim, todos os contos, todas as crônicas e agora todas as cartas. E tudo foi presente da Rê, ela simplesmente aqui me encheu de literatura brasileira e eu adoro a escrita da Clarice. Eu sei que ela não é uma autora aí que agrada muitas pessoas, porque tem um estilo bem específico de Clarice, né? Tem fluxo de consciência, mas eu adoro, então agora eu posso fazer um baita de um projeto de Clarice, né? Ó, esses livros são assim, eles vêm com essa capa preta e escrito aqui do lado, e a jacket com a imagem da Clarice. Então aqui a gente tem todas as cartas, é um livro bem gordinho, e ela tem várias cartas que ela troca com outros escritores, né? Todo mundo fala muito bem desse tipo de carta, inclusive, então tô bem curiosa. Ainda não sei como que nós vamos estruturar aí esse projeto, mas com certeza eu vou levar Dona Rei comigo. Eu acho que não tem um sumário propriamente dito, talvez tenha no final, tem no final. Ó, tem tanto um índice remissivo aqui das palavras, como também um índice de cartas que foram enviadas. Eu sinceramente fiquei até com mais vontade de começar pelas cartas, parece algo assim bem diferente, né? Eu às vezes acho meio estranho ler cartas de pessoas, parece meio invadindo a privacidade, mas no caso da Clarice eu não sinto tanto isso, porque os próprios livros dela já parece que a gente invade a privacidade dela. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, e sinceramente é maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Então acho que as cartas devem ser também uma experiência bem diferente. Então muito obrigada, Rê, por esses presentes maravilhosos. E próxima parada, projeto Clarice Lispector, hein? Vamos fazer isso aí acontecer. Recebi 2 presentes do Edu Zanella, que vocês também sempre ouvem falando aqui, especialmente livros históricos, biografias, sempre manda coisas incríveis. Tanto é que ele me mandou aqui a biografia de José Bonifácio, pelo Otávio Tarquínio de Souza, que também escreveu a biografia de Dom Pedro I, que tá aqui embaixo. Eu preciso ler, que também foi presente do Edu, inclusive. E José Bonifácio foi uma das figuras mais importantes do nosso império. Então, ele é o tipo de figura que a gente precisa conhecer mais. Infelizmente, a gente não tem tanto estudo, né? Então tá aqui, vou mostrar pra vocês como que é. É a história dos fundadores, então, né? Do Império do Brasil. Aqui tem José Bonifácio. E aqui tem o índice. É aquele livro um pouco mais antiguinho, né? Então tem mais escrito um pouquinho mais falhadinha. E tem alguns pontos aqui que tem escritos do primeiro dono, mas todo o texto tá íntegro, tá perfeito para ler. E é engraçado como essas edições eram caprichadas nesse sentido também, né? Porque você vê que é uma edição antiga, mas que não tem oxidação, que a página é confortável, diagramação, tem imagem.
enfim, maravilhoso. Muito obrigada, Edu, e muito obrigada também por arranjar para mim. Ele conseguiu num sebo A Primeira Guerra Mundial, do Martin Gilbert. Esse aqui é um livro que efetivamente passou pela guerra, tem as marcas de guerra aqui, porque ele passou aí provavelmente pelas enchentes, porque tá bem molhadinho, ele tava bem molhado, né? Então ele pegou água, mas o texto em si está totalmente legível. Mas você vê que ele tem as suas marcas de guerra aqui, coitado do livro. Mas esse livro tá super esgotado, e por isso mesmo que o Edu falou, ó, achei essa edição aqui, dá uma olhadinha pra ver se dá pra ler e tal, e super dá pra ler. E eu tenho também, né, foi um presente dele o livro da Segunda Guerra Mundial, então agora a gente tem a coleção aí de guerras de Martin Gilbert, que é um grande historiador. Então muito obrigada, Edu, pelos seus achados de sempre, né, consegue grandes relíquias aí pra minha estante. Por último, mas não menos importante, vou mostrar pra vocês o que chegou aqui de editoras, começando pela editora Unesp, que é uma parceira fixa aqui do canal, e o recebido deles deste mês foi Os Deuses Têm Sede, do Anatole France, na coleção que vocês já conhecem, que eu tenho vários aqui na estante, né? Eu adoro essas edições, elas estão aqui embaixo. E esse livro aqui foi uma indicação da Arieska Meurer, ela gostou muito dessa leitura. Ela veio me chamar para dizer que acha que eu vou gostar bastante também, e eu realmente acho que ela está certa, porque esse aqui é um livro que se passa no período do terror da Revolução Francesa e vai mostrar como funcionavam os tribunais revolucionários. Então eu tô muito interessada para ler esse livro aqui, e parece uma leitura tranquila assim de se fazer, não demora muito para ler, porque é uma história mais curta, então eu já tô pensando aí em encaixar essa leitura nas próximas semanas, tô bem interessada. A padronagem é aquela que vocês já conhecem, da editora Unesp, ó. Páginas amarelas, tem texto. Aqui no início tem um texto introdutório também com a imagem do autor. Eu acho que ele é um autor um pouco menos conhecido, pelo menos eu vejo poucas pessoas comentando sobre o Anatole France, mas tá aqui. O livro do mês da editora Unesp. Do Clube de Literatura Clássica, como vocês sabem, os boxes chegam por aqui um pouquinho antes, porque eu preciso fazer os materiais publicitários deles. E vocês têm aí, hoje, dia 30 e amanhã, dia 31, para garantir o box do mês, que é As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Baudelaire, enfim. A maravilhosa pronúncia francesa da pessoa. Deixa eu mostrar aqui o que vem, vocês já estão acostumados, né? Mas essa capa ficou muito bonita e ela é muito simbólica também. Porque esse livro, ele representa, é um dos maiores representantes do simbolismo, do decadentismo ali do final do século XIX, e Baudelaire, ele foi um grande revolucionário da poesia, digamos assim. Porque além da beleza, além das flores, que estão tão presentes aqui na edição, na folha de guarda, na capa, vocês estão vendo aqui, ele também trouxe muita decadência moral e o mal, né, como o próprio título já disse. Ele traz também alguns elementos que são contrários à religião, blasfêmia mesmo. Então tem poemas aqui que foram, inclusive, censurados, etc. Mas eles conseguiram traduzir perfeitamente isso nessa edição, justamente trazendo essas ilustrações bem macabras aqui dentro, enquanto que a capa é toda evocativa aí desse período também. Aqui a gente tem um texto grandinho do tradutor, que é um poeta, diga-se de passagem, que é o Vladimir de Menezes Saldanha, e ele fez um texto aqui, ó, bem grandinho. A edição é bilíngue, então a gente tem tanto o poema no original como o poema traduzido por esse tradutor e com várias notas de rodapé também. Eu achei bem interessante que teve um cuidado grande aqui, porque esse é um texto bem importante e, claro, né, traduzir poesia é uma arte, traduzir poemas é uma arte, deve ser bem difícil. Admiro quem consegue fazer isso. Vou mostrar um pouquinho mais aqui por dentro para vocês, ó, de como ele traz essa ideia macabra com a ideia da beleza, tudo junto. Aí vem marcador de páginas, que vocês já conhecem que sempre vem. Eu adorei esse aqui também. Vem a imagem do autor, que eu não sabia que era uma imagem de Baudelaire, porque essa daqui é a capa de um livro da Penguin, né, que é As Avessas, se eu não me engano. Aqui tem a assinatura dele. Vem também uma folha aqui com uma explicaçãozinha, né, e atrás tem um planner, que ultimamente sempre vem assim com esses planners para acompanhar a leitura, caso alguém queira planejar a leitura, né. E o livreto da vez é Meu Coração a Descoberto.
também do Baudelaire, que é uma espécie de aforismos, assim, livro de aforismos dele. Tem algumas frases e tal, um diário aí de Baudelaire para acompanhar a leitura. Achei incrível esse box aqui. Por fim, esse mês também fiquei muito feliz de receber 2 livros do selo Zahar, que é da Cia das Letras, então eles me mandaram aqui 2 lançamentos recentes deles, de Alexandre Dumas. Mandaram justamente na semana do aniversário do Dumas. O último lançamento aqui que tem é o George, esse livro aqui pouco conhecido, eu diria, do Dumas, é uma edição comentada também. E esse livro aqui tem como tema o fim da escravidão. Existe aí uma tentativa de acabar com a escravidão nas Ilhas Maurício, se não me engano. Então parece bem interessante. E o Dumas era descendente, né, de negros, e ele tem também todo esse aspecto racial envolvido na sua cultura, na sua formação. Então aqui esse livro vai tratar também sobre isso. Então vai se passar aí justamente na hoje Ilhas Maurício, né, como eu comentei, que era uma ilha da França apenas antes. E tem também uma relação com o Haiti, com o fim da escravidão ali. Então achei bem interessante essa proposta. Estou pensando em começar a ler este livro antes de ler as grandes obras do Dumas. Vou mostrar aqui por dentro para vocês. A tradução é de Jorge Bastos e a apresentação de Eric Martoni. Tem uma apresentaçãozinha grande aqui. Não tem ilustrações, mas é uma edição comentada, né, da Zahar. Deixa eu folhear um pouquinho para vocês. Aqui. E a edição também veio com esses cards do Dumas, que tem frases do livro. Vou mostrar aí pra vocês. Ó. Então, estou bastante interessada. E o outro livro que a Zahar me mandou foi o Visconde de Bragelonne, que na verdade é a terceira parte do livro Os Três Mosqueteiros, do Dumas, né, da saga Os Três Mosqueteiros. Então tem Os Três Mosqueteiros, depois tem 20 anos depois, que é a continuação, e essa daqui é a continuação, parte 3. Só que essa parte 3 é tão grande que eles dividiram em 3 volumes. Esse aqui é o segundo volume, que se chama Louis de la Vallière. Enfim, ignorem a ausência de francês, já está aqui, que é o segundo, né? Tem essa padronagem aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Bastante detalhes em roxo, né? Roxo e amarelo. Eu tenho aqui Os Três Mosqueteiros, preciso começar a ler, afinal, né? Pra depois seguir nessa saga de Dumas. Vou mostrar aqui por dentro também. A tradução também é do Jorge Bastos. Aí todos os capítulos e a mesma padronagem. Também não tem as ilustrações, é uma edição comentada apenas. Mas é isso, já tem bastante texto, né? Eu tenho bastante coisa de Dumas agora para ler, preciso começar, e acho que vou começar então por George, que chegou aí recentemente. Enfim, é isso, foi tudo que chegou aqui para mim no mês de julho. Me contem aí se vocês aproveitaram as promoções da Amazon. Fiquem de olho também nesse cupom que eu avisei, né? Especialmente do box do Proust, porque eu realmente acho que vale a pena. Pelo que eu tô acompanhando dos preços desse box, enfim, se você ainda não tem, fica aí a dica também. Me conta aí o que você comprou, o que você gostou de ver aqui na minha pilha, se tem mais alguma recomendação, fique à vontade nos comentários, deixa a sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, de dar hype, tudo isso me ajuda bastante, eu quero muito chegar a 20 mil inscritos até o final do ano, e até o próximo vídeo.